Olá, vamos para a nossa prática? Para essa prática você vai precisar de um EVA. EVA é isso daqui, ó. Tá? A gente compra em papelaria, é um material muito simples utilizado em material de criança. Sabe, criança usa para recortar? Ele é bem fininho e vai ajudar bastante no nosso trabalho de hoje. O que você vai fazer com esse EVA? Você vai cortar esse EVA, tá? Em retângulos, assim, desse tamanho. Eu vou utilizar aqui uma prancheta, que daí fica fácil para eu trabalhar com esse EVA de maneira... Você pode colocar em qualquer estrutura que seja mais dura. Pode ser um livro, uma apostila, algo desse tipo, tá? Porque dependendo da pressão que você colocar na mão na hora de trabalhar com o dermógrafo, pode ser que fure o EVA e você acabe comprometendo a estrutura que você está trabalhando. Você também vai precisar das agulhas já da micropuntura, e uma dica que eu vou dar para você é a seguinte: o tipo de agulha vem marcado sempre atrás. Então dessa marca aqui, por exemplo, é 5 circular, que eu disse para você que a gente pode utilizar. Essa daqui é 3 circular, essa daqui, ó, já é de uma outra marca, tá vendo? Ela é um pouco diferente, mas a inscrição sempre vem aqui de que tipo de agulha é, e né, aí a gente consegue identificar exatamente o que a gente vai fazer com essa agulha. Eu vou fazer uma demonstração para você com pigmento. Então isso daqui é uma base acrílica, eu envolvi já com filme de PVC e eu coloquei pigmento. Presta bastante atenção, você não vai usar nenhum pigmento. É que se eu fizer aqui com o EVA, sem nada, você vai acabar que não vai enxergar nada. Então para você entender exatamente o que eu tô fazendo, eu vou colocar com pigmento aqui, mas você usa sem pigmento. Quando a gente for utilizar na cliente, a gente vai utilizar essa base acrílica, esse daqui é o batoquezinho e aqui dentro vai o princípio ativo que a gente vai utilizar na cliente. A gente também vai precisar de um dermógrafo em que eu vou colocar a agulha. Vamos começar? Dando sequência para a nossa aula, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir uma agulha, né, uma ponteira de 3 pontas. Sempre abro por trás, porque fica sempre muito mais fácil de colocar. Ela tem um pininho aqui dentro que eu preciso encaixar aqui nessa ponteira. Então eu vou colocar e rosquear. Eu vou rosquear. Para eu definir o tamanho da agulha que eu vou deixar fora da ponteirinha aqui, é sempre com o dermógrafo ligado, tá? Porque com ele desligado, como ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, acaba que a gente nunca sabe exatamente se ele parou em cima ou embaixo. Então a gente deixa sempre 3 milímetros fora dessa ponteira de plástico aqui, então 3 milímetros de agulha saindo aqui. E o que vai entrar na cliente é só 1 milímetro. Eu vou utilizar aqui pigmento, né, um pouco de pigmento de micropigmentação, mas se você quiser fazer seu treino e também quiser ver cor, você pode usar tinta para tecido, tá? Tenta diluir um pouquinho dessa tinta para tecido com um pouquinho de soro, porque se ela for muito densa, você não vai conseguir utilizar aqui no dermógrafo. Outra dica que eu vou te dar é que quando você for pegar tanto aqui, né, no caso é pigmento, a sua tinta para tecido, quanto produto, a gente nunca deve bater essa agulha no fundo desse batoquezinho aqui, né? A gente nunca deve bater no fundo. Se bate no fundo, faz barulho, blém, blém, bzz, 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 faz barulho assim, né? Eu tô exemplificando aqui com sons, mas é assim mesmo que acontece. A gente escuta um som da agulha batendo no fundo do batoque. Por que a gente não deve deixar isso acontecer? Porque estraga a nossa agulha, e a agulha, né, pra gente comprar é caro. Então o ideal é você pegar assim, ó, sabe, como se você estivesse com uma xícara pegando um pouquinho de água na beira de um rio, na beira de uma piscina, tá? Então vou dar início aqui. Para você saber que você está penetrando na pele do cliente, né, que você está conseguindo chegar na camada que você quer, você apoia a mão na pele da cliente assim, ó, estica, porque vai dar mais conforto para ela. Você pode entrar com o dermógrafo tanto a 90 graus quanto 45. Quando a gente fala de micropigmentação, o posicionamento é extremamente importante. Mas quando a gente está falando de micropuntura, que é o seu curso, não importa se você está assim, se você está assim. O que importa, na verdade, é que você chegue na camada correta da cliente. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó,
Então, essa daqui vai ser a nossa primeira sessão. Então, primeira sessão, ó. Eu faço longe um pontinho do outro, tá vendo? Ó. E é justamente esse sangramento aqui que você vai ver. Então, longe, distante um pontinho do outro, tá? E assim eu vou fazer em todas as ruguinhas da cliente. Aqui, ó, você vai ver bem clarinho, eu fiz um desenho, né, com lápis, só para ser um guia, um lápis comum, né, só para ser um guia para mim. Quando é na segunda sessão, eu já posso fazer um pouquinho mais perto um do outro, olha. Perceba? Agora, eu só vou fazer mais perto um do outro se o resultado, depois de 15 ou 21 dias dessa sessão primeira aqui, não tiver acontecido nada com a pele da cliente, tá bom? Então, eu venho fazendo aqui mais perto. É terceira sessão, ficou tudo bem fazendo longe, ficou tudo bem fazendo um pouquinho mais perto, aí eu posso fazer um bem pertinho do outro, ó. Tá? Aí eu posso fazer um bem pertinho do outro. Uma outra dica que eu vou te dar, eu gosto de segurar bem pertinho, bem aqui, ó, como se fosse um lápis mesmo, bem pertinho da ponteira removível. Como se fosse um lápis, porque isso me ajuda bastante na firmeza da minha mão, tá? Lembrando que na cliente, pele esticada. Então, como que você vai saber profundidade? Que você tá certo, né? Aqui no próprio EVA, a hora que você faz, você sente tremer essa mão de baixo aqui, ó. Então significa que você já lesionou a pele da cliente, que você tá fazendo certinho, né? Então você sente uma leve trepidação nessa mão de baixo, nessa sua mão de apoio. Outra forma de você analisar se você tá na camada correta é que o sangramento que você vai ver tem que ser muito parecido com esses pontinhos de tinta que eu tô colocando aqui. Lembrando que nós não vamos usar tinta em hipótese nenhuma no nosso procedimento, ok? É só para a gente conseguir treinar mesmo e visualizar o que está fazendo. Aquelas linhazinhas embaixo dos olhos, a gente só não pode chegar muito próximo do olho, tá? Então vamos fazer de conta que aqui tem um olho, né? A gente não pode chegar muito próximo do olho, mas a gente pode fazer sim, e de preferência você faz bem afastadinho, tá? Porque é uma região muito propensa a estourar vasinho, mas você pode fazer sem problema nenhum. Aqui eu vou fazer uma demonstração nas estrias, então existem 3 formas de fazer. Quando as estrias são bem fininhas, né, então eu vou fazer aqui como se a estria fosse bem fininha, tá? Só para você conseguir visualizar. Eu posso fazer ponteio, ó. Fazendo ponteio, eu pego a estria toda. Então eu venho fazendo um ponteio, pego a estria toda. Então, forma número 1 de fazer é igualzinho que a gente fez na ruguinha, né? Nas linhas de expressão. Ponteio, igualzinho. Para que serve? Para as estrias finas, de 1 milímetro, 2 milímetros, tá? Quando a estria já é um pouquinho mais larga, vou fazer aqui. Se eu fizer ponteio, ó, fica uma parte sem fazer. A parte de baixo, a parte de cima fica sem fazer. Então, nesse caso, eu tenho que fazer como se fosse um zigue-zague. Eu faço um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. De maneira que eu pegue a estria toda, tá? Então, embaixo e em cima, como se fosse um triângulo, tá? Embaixo, em cima, embaixo, em cima. Então, eu venho fazendo um zigue-zague. Eu faço lá, 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 tá? Então, como se eu fosse fazendo um triângulo. Outra maneira da gente fazer é nas estrias mais largas. Então, se eu tiver estria mais larga, ó, ponteio, vou pegar mais um pouquinho de pigmento, ponteio não vai dar certo, porque só vou fazer, ó, um pedacinho. Se eu fizer embaixo e em cima, igual eu ensinei na estria essa daqui, ó, de até 3 milímetros, o meio vai ficar sem fazer. Então, nesse caso, eu tenho que fazer como se fosse um espiral. Então, eu venho fazendo uma bolinha e fecho a bolinha. Faz a bolinha e fecha a bolinha, ó. Tá? Qual que é a moral dessa história aqui? Elaine, eu vou precisar decorar ponteio, zigue-zague, espiral? Não, você não precisa decorar nada disso. A única coisa que você precisa saber é que você precisa fazer a estria toda, tá bom? Vai precisar ter sangramento em toda a extensão da estria. Lembrando que nós só fazemos em estrias de até 5 milímetros, ok?
Então, para finalizar, eu vou repetir os dois conceitos básicos disso daqui, né? O primeiro é apoia, para você saber qual que é a profundidade certinha que você vai fazer. Lembra? A pele não fala. Então, se você apoiar e na hora que você estiver fazendo, ó, então se eu fizer aqui, eu tô sentindo tripidar minha mão de baixo, é bem levinha a trepidação, tá? Se você estiver apoiando, e qual que é o segundo parâmetro? Se você estiver vendo um sangramento igual a gente está vendo aqui, pequenos pontinhos, está correto. Se você começar a ver gotícula de sangue, tá? Muito maior do que isso, como eu desenhei aqui, ó, começar a ver gotícula de sangue, significa que você já está aprofundando muito, tá bom? Treina aí, você pode treinar no seu EVA todo. E uma outra última dica que eu vou te dar é a seguinte: passa a mão aqui atrás, ó, do seu EVA, porque se você estiver aprofundando demais, você vai sentir os pontinhos que você está fazendo. Se estiver varando para outro lado, ou se você estiver conseguindo sentir como se fosse uma espinha de rosto, por exemplo, significa que a sua mão está pesada demais e está errado, tá bom? Um abraço, vamos lá, próxima aula.